Não existe em lado nenhum do mundo, na quantidade em que existe aqui, uma terra assim. É negra, não castanha, não cinzenta. Negra, da cor de borras de café molhadas, da cor de algo que esteve vivo. Em certos pontos, essa camada desce 1 metro inteiro para dentro da terra. Cavem um poço nela e não estarão a olhar para simples pó. Estarão a olhar para 10.000 anos, dispostos em camadas, uma estação de cada vez. Quem a lavra chama-lhe terra negra. Os cientistas, com menos poesia, chamam-lhe o solo mais fértil do planeta. Um único país guarda cerca de 1/4 de toda essa riqueza. E é dessa terra negra que nascem o trigo, o milho, a cevada, o óleo de girassol, o suficiente, num ano normal, para alimentar 400 milhões de pessoas. Não o seu próprio povo, outros povos. Estranhos no Egito e no Líbano, na Somália, no Bangladesh, na Indonésia. Gente que nunca há de ver esta paisagem, que come pão feito de grão nascido numa terra que jamais saberiam apontar num mapa. É este o ponto de partida da nossa viagem, um dos maiores motores alimentares da Terra. Silencioso, plano, sem grandeza aparente. Um país que alimenta 1/10 das calorias que circulam no comércio mundial e que pede, em troca, muito pouca atenção. E, no entanto, no inverno de 1000/933, sobre esta mesma terra, morreram de fome milhões de pessoas. Não por seca, a colheita tinha sido suficiente. Não por guerra, não havia guerra nenhuma. Morreram porque o seu grão lhes foi arrancado saco a saco, casa a casa, e enviado para longe, enquanto os soldados guardavam os limites das aldeias e não deixavam ninguém sair. A terra que alimentava o mundo não conseguia alimentar quem vivia em cima dela. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. O solo mais fértil da terra e a mais mortífera fome em tempo de paz que a Europa alguma vez conheceu. Aconteceram nos mesmos campos, dentro da memória de gente ainda viva. E a distância entre uma coisa e outra é exatamente a distância que é preciso percorrer para começar a compreender este lugar. Como se torna a terra que alimenta o mundo numa terra onde o seu próprio povo não pode comer? A resposta começa, como sempre começou aqui, na erva. Estamos na Ucrânia. 600.000 km², o maior país inteiramente contido dentro da Europa, maior do que a França, e quase todo ele é plano. Não há montanhas verdadeiras a não ser nas extremidades, os Cárpatos bem a ocidente, uma cadeia baixa na costa da Crimeia, a sul. Entre umas e outra, ao longo de centenas de quilômetros em todas as direções, a terra simplesmente se abre. Uma planície no fundo do continente, inclinada suavemente para o Mar Negro, drenada por grandes rios lentos que há 3.000 anos transportam barcos, exércitos e grão. Cerca de 2/3 do país estão cobertos por essa terra negra. 65% da Ucrânia é o solo agrícola mais produtivo da Europa. E aproximadamente 1/4 de toda a reserva mundial de Chernozem, a Terra Negra, encontra-se dentro destas fronteiras. É por isso que este país é chamado, há tanto tempo quanto a Europa precisa de pão, o celeiro da Europa. É por isso que os impérios se digladiaram por ele durante séculos. É mais do que a língua, mais do que as fronteiras, mais do que a bandeira. É a própria coisa que define o que significa viver aqui. Para compreender a Ucrânia, não se começa pelas cidades, nem pelos reis, nem pelas guerras. Começa-se pelo chão. A Terra Negra não é uma dádiva gratuita. É uma dívida que a Terra pagou a si própria, lentamente, ao longo de milhares de anos, e continua ainda a cobrar juros. Imaginemos este lugar no final da última glaciação, sem quintas, sem cercas, sem quase ninguém, apenas erva. Um oceano dela, a estender-se desde a orla da Europa até bem dentro da Ásia Central, mais alta do que um homem no verão, dobrando-se a um vento que nunca parava de todo. Este é o estepe, e o estepe é, em si mesmo, uma máquina de fabricar solo. Todos os anos a erva crescia, e todos os invernos morria, e as suas raízes, densas, fibrosas, mergulhando 2 metros terra adentro, morriam com ela. Num lugar mais quente e mais úmido,
toda essa matéria vegetal morta apodreceria simplesmente à superfície e desapareceria. Mas aqui, os invernos eram frios o suficiente para retardar a decomposição, e os verões secos o suficiente para impedir que a chuva levasse os nutrientes. Assim, em vez de se dissolver, a erva morta era trabalhada para dentro da terra. As minhocas puxavam-na para baixo. Os micróbios decompunham-na numa substância escura e estável, o humus. Ano após ano, século após século, durante 10.000 anos. O resultado é um solo capaz de reter entre 4% e 16% de matéria orgânica, quando a maior parte das terras aráveis do mundo luta para reter 2%. Um solo rico em azoto e fósforo, esfarelado, bem arejado, capaz de absorver a chuva da primavera e guardá-la até um julho seco. Um solo tão escuro que parece queimado. Tão profundo que no coração do país pode descer 80 centímetros, por vezes 1 metro inteiro, antes de dar lugar à argila mais pálida por baixo. Em 1083º, um geólogo chamado Vassili Dokuchaev veio até ao estepe para o compreender. Escavou poços, mediu as camadas e chegou a uma ideia que até então não existia bem assim: a de que o solo não é apenas rocha triturada, não é apenas terra, mas um corpo vivo, produto do clima, da erva, dos animais e do tempo, todos a trabalhar em conjunto. Deu à terra negra o seu nome científico, Chernozem, das palavras para negro e terra, e fundou, a partir daqui, uma ciência inteira. O estudo do solo como coisa viva nasce, mais ou menos, nestes mesmos campos. Dokuchaev compreendeu, com os seus instrumentos, aquilo que os camponeses sempre souberam com as próprias mãos. Um único hectare de bom Chernozem supera terras mais pobres, mesmo quando essas terras são inundadas de fertilizante. A terra negra não precisa de muito, ela simplesmente dá. E é precisamente por isso que nunca ninguém deixou de tentar tirar-lhe. Um solo assim é raro. Existem apenas algumas grandes faixas de terra negra em todo o planeta. As pradarias do centro-oeste norte-americano, os pampas argentinos, as planícies do Canadá e esta, a maior de todas, que corre para leste a partir da Romênia, atravessa a Ucrânia e continua até a Rússia e ao Cazaquistão. Onde quer que apareça, cria um celeiro. Onde quer que apareça, acaba por alimentar muito mais gente do que aquela que alguma vez viverá em cima dela. A Terra Negra é, em sentido muito real, uma das razões que permitem ao mundo moderno ser tão povoado como é. E de todas essas faixas, a ucraniana tem o registro mais longo de alimentar estranhos. Os gregos compravam grão aqui há 25 séculos. Roma apoiou-se nestas colheitas. O império governado a partir de Moscovo chamava a Ucrânia o seu celeiro. Muito antes de alguém contar 400 milhões de bocas, este solo já era o lugar a que o resto do mundo acorria quando tinha fome. Mas o estepe que construiu este solo desapareceu quase por completo. 300 anos de arado transformaram o mar de erva na maior quinta da Europa. O estepe selvagem, a pradaria original, intocada, sobrevive hoje apenas num punhado de fragmentos pequenos. O maior deles fica a sul, perto da orla da Crimeia, atrás de uma vedação que se mantém desde 1898º. Chama-se Ascânia Nova. Um barão chamado Frederick Fausfein cresceu ali, na vasta propriedade da sua família, obcecado por animais. Ainda jovem, fez algo que quase ninguém na sua época pensaria fazer. Cercou um pedaço de estepe virgem, terra que nunca sentira o arado, e deixou-a em paz. Depois começou a trazer o mundo até ela. Zebras de África, bisontes da América, camelos, antílopes, avestruzes. Chegavam de barco e de comboio, e eram libertados na pradaria ucraniana. E para surpresa de todos, muitos deles prosperaram. Quando o último zar russo visitou o lugar em 1914, escreveu à mãe que parecia uma imagem saída da Bíblia, como se todos os animais tivessem descido de uma arca de Noé. Mas o gesto mais importante de Fausfein foi mais discreto. Em 1899, enviou uma expedição à Mongólia e trouxe de volta um pequeno cavalo baio, robusto,
de crina rija, que se levanta direita como uma escova. O cavalo de Przewalski, o único cavalo verdadeiramente selvagem que resta na terra, nunca domesticado, nunca amansado. Um fragmento vivo das manadas da Era do Gelo, que outrora pastavam neste mesmo estepe. Poucas décadas depois, o cavalo de Przewalski extinguiu-se na natureza. Todos e cada um desapareceram das planícies mongóis. E os animais que sobreviveram, a semente de toda a espécie, eram precisamente os que viviam atrás daquela vedação, no sul da Ucrânia, e num punhado de jardins zoológicos, descendentes deles. Em milésimo, nongentésimo, 92º, foram devolvidos. Cavalos criados a partir da linhagem de Ascânia Nova foram libertados no estepe mongol, de onde os seus antepassados tinham sido levados um século antes. O cavalo selvagem existe hoje porque um homem na Ucrânia decidiu, sem qualquer razão prática, manter um canto do mundo tal como sempre tinha sido. A reserva continua de pé, mas a guerra chegou até ela. Os combates rolaram por esta parte do sul, e as pessoas que contam grãos e alimentam os cavalos passaram os últimos anos a fazê-lo ao alcance do som da artilharia, com postos de controlo nas estradas e o próprio estepe rasgado por trincheiras e fogo. A última erva selvagem da Europa, guardada ao longo de uma guerra que não começou. Estar naquela pradaria é ver aquilo que o país inteiro foi, um dia. Há criaturas ali que quase não existem em mais lado nenhum. O saiga, um antílope de nariz bulboso e pendente, um animal que parece montado com peças sobrantes, que vagueia pelo estepe eurasiático desde a era dos mamutes e que hoje está criticamente ameaçado em toda a sua área de distribuição. A abetarda, a ave voadora mais pesada da Europa, cujo macho pode pesar tanto como um cão grande, correndo pelo solo aberto antes de se erguer, quase impossivelmente, no ar. No próprio solo vivem os sisões da terra, os susliks, de pé à entrada das tocas como pequenas sentinelas, desaparecendo à sombra de uma águia do estepe que passa por cima. E na primavera chega a migração, grãos cinzentos aos milhares, seguindo o corredor entre o Ártico e o Mar Negro, que atravessa esta terra desde muito antes de ela ter nome. E lá embaixo, na própria erva, à escala que quase ninguém se dá ao trabalho de olhar, o estepe está igualmente vivo. Um louva-a-Deus baloiça sobre uma haste de semente, perfeitamente imóvel, à espera. Borboletas brancas marmoreadas deslizam entre as ervas floridas. Escaravelhos trabalham o solo que a erva ainda hoje, neste preciso instante, continua a construir. Cada um deles é uma pequena peça de um sistema que se equilibrou ao longo de milhares de anos. A mesma teia de raiz, insecto, minhoca e micróbio que, em silêncio, construiu debaixo dos seus pés a terra arável mais rica da terra. É esta a persistência que o solo guarda na memória. Não o trigo que se semeia, se colhe e desaparece, mas a erva, o cavalo, os animais que aqui estavam antes do arado e que sobreviveram a quase tudo o que veio depois. Foram os rios que deram à terra as suas primeiras cidades. O Dnipro, o quarto maior rio da Europa, cai a norte, dos pântanos da Bielorrússia, e corre mais de 2.000 quilómetros ao longo da espinha do país até ao Mar Negro. Durante a maior parte da história humana, numa terra sem montanhas para atravessar e com poucas estradas a seguir, o rio era o caminho. E onde o rio fazia uma curva, cresciam as cidades. Há mais de 1000 anos, na margem ocidental e elevada do Dnipro, ergueu-se uma cidade que se tornaria uma das mais importantes do mundo medieval: Kiev. No século XI, o Estado governado a partir daqui, a Rússia de Kiev, contava-se entre os maiores da Europa. Os seus príncipes casavam com as casas reais de França e de Bizâncio. Os seus escribas copiavam livros no alfabeto novo. E em 1037º, os seus governantes ergueram uma catedral, Santa Sofia, com 13 cúpulas e paredes cobertas de mosaicos dourados e afrescos, muitos dos quais sobrevivem ainda hoje. Quase 1000 anos de incenso, invasão e oração debaixo do mesmo teto. Não longe dessa catedral, a encosta acima do rio está Oka. Debaixo das cúpulas douradas da lavra das grutas de Kiev, o mosteiro das cavernas, estende-se uma rede de túneis estreitos, escavados por monges há quase 1000 anos. Na escuridão fresca, os corpos de santos e ascetas repousam onde foram colocados séculos atrás, preservados naturalmente, atraindo peregrinos que ainda hoje descem com velas finas para rezar em corredores mal largos o suficiente para uma só pessoa.
É um dos lugares mais sagrados do mundo ortodoxo. E sobreviveu, tal como a cidade que fica por cima, a quase tudo. Kiev foi saqueada e reconstruída mais vezes do que a maior parte das cidades sequer existiu. Os mongóis reduziram-na a cinzas em milésimo do centésimo quadragésimo. Foi governada a partir de Vilnius, de Varsóvia, de Moscovo, e também a partir de si mesma e de mais ninguém. É uma das capitais mais antigas, continuamente habitadas, da Europa, e passou a maior parte desses séculos a pertencer, no papel, a outros. Este é o padrão que se repete por toda esta terra. O chão é demasiado valioso para ser deixado em paz, e demasiado vasto para ser inteiramente dominado. Por isso é tomado, e tomado outra vez, e ainda assim, de alguma forma, quem vive nele permanece. Desse padrão nasceu um tipo particular de gente. Nos séculos XV e XVI, o estepe aberto do sul e do leste era uma fronteira perigosa, uma terra de ninguém entre a Europa estabelecida e os impérios que raiavam para além dela. Quem escolhia viver ali tinha de saber lavrar e lutar na mesma estação. Organizaram-se em irmandades autogovernadas de guerreiros, elegiam os seus próprios chefes e não respondiam, em teoria, a rei nenhum. Eram os cossacos, e a sua fortaleza, numa ilha fortificada nas corredeiras do Dnipro, chamava-se a Siti Zaporozhye. Os cossacos tornaram-se aquilo que mais se aproximou, no estepe, de uma sociedade livre, armados, móveis, ferozmente independentes, ligados pelo seu próprio código. Em 1648º, o seu líder, Bohdan Khmelnytsky, levantou uma vasta revolta que quebrou o domínio polaco sobre grande parte da terra e criou, por algum tempo, um estado cossaco próprio. Para os ucranianos, os cossacos são a raiz de uma ideia nacional, a de que o povo da Terra Negra só responde perante si mesmo. Essa ideia pode ainda ver-se bordada em tecido. A vyshyvanka, a camisa bordada, usa-se em toda a Ucrânia, e os padrões mudam de região para região. Fio vermelho e negro no coração do país, cruzes geométricas, árvores da vida e símbolos protectores repetidos à mão da mesma forma há séculos. Disse que os cossacos as vestiam para a batalha como uma espécie de armadura, não contra as lâminas, mas contra o destino. Cada linha do bordado significa alguma coisa: um quadrado para a terra, o campo, um círculo para o sol, uma árvore para a família, para as gerações, para a raiz. É uma forma discreta de memória, uma maneira de carregar sobre o próprio corpo quem se é, num lugar onde quase tudo o resto podia ser lhes tirado. O mesmo impulso moldou a forma como os ucranianos sempre marcaram a viragem do ano. Na primavera, antes da Páscoa, fazem a pisanka. É um ovo escrito, não pintado. A palavra vem de pisate, escrever. Desenhada linha a linha em cera de abelha quente, com um estilete fino, depois mergulhada em tinturas sucessivas, da mais clara à mais escura, a cera a reter cada cor até ao fim, quando é finalmente derretida, revelando um desenho construído em camadas que nenhum olhar rápido consegue captar de uma só vez. Os padrões são os mesmos símbolos antigos que se encontram no bordado. O próprio ovo é uma oração guardada em casa para proteção, dado como presente, nunca comido. E num casamento, há o korovai, um grande pão redondo, entrançado e decorado com pombas de massa e espigas de trigo, feito do grão da terra negra e partilhado entre os convidados. Numa cultura construída sobre o solo e a colheita, o pão não é apenas alimento. É o centro de cada limiar, de cada bênção, de cada boas-vindas. A terra moldou até a poesia do país. Em 1080-14º, nasceu um rapaz chamado Taras Shevchenko, servo, propriedade legal de um senhor de terras, como milhões de outros camponeses presos a estes campos. Foi resgatado da servidão ainda jovem, graças ao seu talento para o desenho, e tornou-se pintor, e depois algo mais. Escreveu em ucraniano, a língua da aldeia e do campo, numa época em que o império a tratava como um dialecto camponês, indigno de literatura. Os seus poemas deram ao povo da Terra Negra uma voz para a sua própria terra, a sua própria dor, a sua própria dignidade. É, até hoje, o que mais se aproxima de um pai fundador para a Ucrânia. Um homem nascido sem nada, nem sequer dono de si mesmo, que deu a uma nação as suas palavras.
Essas palavras viajaram por um caminho estranho. Durante séculos, a história do estepe não se guardou em livros, mas em canção, transportada por menestrais cegos e errantes, os Kobzari, que iam de aldeia em aldeia com um instrumento de cordas, a bandura, cantando os velhos épicos dos cossacos, do cativeiro e da terra. Era uma biblioteca viva, a percorrer o país a pé. Nos anos 30, disse que o Estado soviético reuniu muitos deles e os silenciou, como quem queima um arquivo, porque um povo que se lembra da sua própria história é mais difícil de governar. Bem ao ocidente, a planície finalmente se ergue. Os Cárpatos curvam-se pelo canto do país, não altos, à medida dos Alpes. O ponto mais alto, o Roverlá, mal ultrapassa os 2.000 metros. Mais antigos, arredondados, cobertos de floresta. E nestas montanhas crescem algumas das últimas florestas primárias da Europa. Faias que nunca foram cortadas, onde as árvores caem, apodrecem e nascem de novo no mesmo lugar há milhares de anos, intocadas. Estão hoje protegidas pela Unesco, um resto da grande floresta selvagem que outrora cobria o continente. Vivem ali coisas que desapareceram do resto da Europa há muito tempo. O bisonte europeu, o zubre, o maior animal terrestre do continente, um sobrevivente enorme e felpudo, caçado até a extinção na natureza no início do século XX. Todos os bisontes europeus vivos hoje descendem de umas poucas dezenas de animais mantidos em cativeiro, recuperados do limiar e libertados de novo em florestas como estas. Linces movem-se entre as sombras das faias. Ursos pardos continuam a hibernar nos vales altos. Lobos continuam a correr pelas cristas, os mesmos lobos que sempre as correram. E nas aldeias dobradas entre estas montanhas vivem os Russuis, um povo de montanha com o seu próprio dialecto, a sua própria música, o seu próprio vestuário tecido em cores vivas, que pastoreiam ovelhas nos prados altos e esculpem e bordam ao longo dos longos invernos, mantendo um modo de vida que a planície abandonou há gerações. As suas festas seguem ainda o calendário antigo. No solstício de verão, na noite de Ivana Kupala, os jovens ainda saltam sobre fogueiras e deixam correr rio abaixo coroas com velas acesas, um rito mais antigo do que as igrejas que tentaram substituí-lo. Ao pé das montanhas fica Lviv. Durante séculos, Lviv olhou para o Ocidente, não para o Oriente. Governada pela Polônia, depois pelo Império dos Habsburgo, a partir de Viena, e ainda hoje traz essa história nas ruas. Um centro histórico de calçada que sobreviveu praticamente intacto às guerras. Cafés onde a cultura das casas de café da Europa Central nunca morreu. Igrejas de meia dúzia de confissões diferentes a poucos quarteirões umas das outras. Lviv é o coração cultural da Ucrânia Ocidental. Uma cidade que parece uma porta entre duas metades do continente. E um lembrete de que este país nunca foi uma coisa simples e única. Foi sempre um ponto de encontro de impérios, de fés, de Oriente e Ocidente, mantidos juntos, no fim de contas, pela terra por baixo de tudo. Durante a maior parte dos últimos 3 séculos, tudo isto, o solo, os rios, as cidades, as pessoas, foi governado a partir de outro lugar. A Ucrânia passou gerações como província de impérios maiores. A sua língua desencorajada, o seu grão reclamado, o seu nome tratado como o de uma região, não como o de uma nação. Depois, em 1991, com a dissolução da União Soviética, os ucranianos votaram esmagadoramente pela independência, e um país que existia há séculos no coração das pessoas passou finalmente a existir também no mapa. Em termos históricos, era muito novo. A terra debaixo dele era muito antiga. A distância entre estes dois factos explica muito do que se seguiu. Entre as montanhas e o mar, o país cose-se com água e pedra. O Dnipro está represado numa cadeia de vastas albufeiras que iluminam as cidades e fazem girar as turbinas de uma nação. A sudoeste, o Danúbio, o grande rio da Europa, alcança finalmente o fim da sua viagem, dividindo-se num labirinto de canaviais, canais e lagoas, antes de se despejar no Mar Negro. O delta do Danúbio é uma das maiores zonas úmidas do continente, um lugar de pelicanos e de espécies de garças raras na Europa. A norte, ao longo da fronteira com a Bielorrússia, estendem-se os pântanos de Poliésia, uma floresta inundada do tamanho de um pequeno país, a maior zona úmida de toda a Europa, onde a terra e a água nunca chegaram verdadeiramente a acordo sobre uma fronteira.
e debaixo da Terra Negra jaz uma segunda fortuna. A leste, à volta da cidade de Kryvyi, encontram-se algumas das maiores reservas de minério de ferro do planeta. Perto dali fica uma das grandes reservas mundiais de manganês. O Donbass, mais a leste ainda, foi construído sobre carvão. Durante mais de um século, esta combinação, solo negro em cima, carvão negro e ferro por baixo, fez da Ucrânia um dos pedaços de terra mais valiosos da Eurásia. Uma terra capaz de alimentar e de armar ao mesmo tempo. Não é por acaso que este é o canto mais disputado da Europa. Raramente houve, em qualquer lugar, tanto por que lutar. Consegue-se ler as camadas dessa história numa única vila. A sudoeste ergue-se Kamianets-Podilsky, uma pequena cidade construída dentro de um meandro do rio, rodeada em 3 lados por paredes de rocha vertical, guardada por uma fortaleza de pedra que mudou de mãos entre a Polônia, a Turquia e mais uma dúzia de potências. A sul, o estepe da Táuria desce em direção à Crimeia, a península quente que se estende para dentro do Mar Negro, cobiçada e disputada desde os tempos dos gregos. Kharkiv a nordeste, Dnipro sobre o seu grande rio, Odessa na costa, cada uma com o seu próprio século, os seus próprios governantes, as suas próprias cicatrizes. Nenhuma história única as contém todas. Só o chão as contém. O extremo sul conta a sua própria versão da história do país. Durante a maior parte da sua história, o estepe junto ao Mar Negro era demasiado seco para se cultivar com regularidade. Solo fértil, mas chuva insuficiente. Por isso, no século XX, engenheiros cortaram um grande canal através da terra, levando água do Dnipro mais de 400 quilômetros para sul, e transformaram em verde a árida planície da Táuria e o norte da península da Crimeia. Campos de cereais, pomares e melões apareceram onde a erva ardia sempre castanha até julho. Foi um enorme acto de vontade, a rega deliberada de um quase deserto para o fazer alimentar gente. Mas quem vivia há mais tempo naquela península já não estava ali para o ver. Os tártaros da Crimeia, o povo muçulmano nativo da Crimeia há séculos, foram deportados na sua totalidade em 1090-44º, metidos em comboios ao longo de poucos dias e enviados para a Ásia Central, onde muitos milhares morreram pelo caminho ou pouco depois de chegar. Passaria quase meio século até lhe ser permitido regressar. O padrão, por esta altura, já é familiar. Um povo afastado da terra, a terra mantida, a colheita recolhida por outros. E, a norte, existe um lugar onde as pessoas partiram e o selvagem regressou. No dia 26 de abril de 1986, um reactor da central nuclear de Chernobyl explode durante um teste de segurança mal conduzido. É o pior acidente nuclear da história. Uma nuvem radioativa deriva pela Europa. Nos dias seguintes, as autoridades evacuam a cidade de Pripyat e as povoações em redor. Dezenas de milhares de pessoas, avisadas para fazerem uma mala para 3 dias, nunca mais regressam a casa. Uma zona do tamanho de um pequeno país é selada e abandonada. E então aconteceu algo que ninguém tinha previsto. Com as pessoas fora, os animais regressaram. A zona de exclusão, envenenada, proibida, mortal para se viver ali, transformou-se por acidente num dos maiores refúgios de vida selvagem da Europa. Lobos rondam as ruas vazias. Javalis escavam pelos soalhos de casas abandonadas. Alces e veados atravessam a floresta, reconquistando os campos. E, num eco final e estranho, uma manada de cavalos de Przewalski, esses mesmos cavalos selvagens da Era do Gelo, foi libertada na zona no final dos anos 90. E ali prospera ainda hoje, pastando entre os edifícios mortos, num único lugar do continente, onde os humanos são o perigo e os animais estão a salvo. A radiação é real. O dano à vida selvagem é discutido e quase de certeza presente. Mas a verdade maior é difícil de contestar. Retirem-se as pessoas e a terra não morre. Enche-se de vida quase de imediato, como se tivesse estado apenas à espera. É a mesma lição que o estepe ensina, escrita agora numa letra mais escura. Este chão quer estar vivo. É preciso um esforço enorme para o impedir. Mas esforço é, precisamente, o que esta terra sempre recebeu. Durante a maior parte do ano,
A grande planície do centro e do sul entrega-se inteiramente às culturas. No pino do verão, torna-se dourada, não só de trigo, mas de girassóis, milhões deles, virando as cabeças ao longo do dia para seguir a luz. A Ucrânia é o maior produtor de óleo de girassol do planeta. Mais de metade de todo o óleo de girassol comercializado no mundo é prensado a partir de sementes nascidas neste solo. A flor tornou-se, nos últimos anos, um símbolo do próprio país. Vistosa, comum, enraizada, impossível de ignorar. Os números são difíceis de reter na cabeça. Num ano bom, antes da guerra, a Ucrânia colhia mais de 80 milhões de toneladas de grão. Contava-se entre o punhado de maiores exportadores do mundo em trigo, em milho, em cevada, em colza. O seu milho alimentava o gado na China e pessoas por todo o Médio Oriente. O seu trigo transformava-se em pão no Egito, no Líbano, no Iêmen, no Bangladesh, países que importavam a maior parte do seu grão. Boa parte dele, daqui. 36 nações dependiam desta região para mais de metade do seu grão. É isto que significa alimentar 400 milhões de pessoas. Não é um slogan, é um facto logístico, repetido a cada colheita, quase sempre invisível para quem ele mantém vivo. A agricultura que produz tudo isto não é a agricultura de um postal ilustrado. Grande parte da Terra Negra é trabalhada a uma escala enorme. Explorações únicas com dezenas de milhares de hectares, geridas por empresas agrícolas com os seus próprios silos, os seus próprios vagões de comboio, as suas próprias frotas de ceifeiras debulhadoras que avançam pelo trigo em formação, como navios no mar. Um único agro-holding ucraniano pode cultivar uma área maior do que alguns países. A colheita despeja-se destes campos para uma cadeia concebida para nunca parar, do caminhão para o silo, do silo para o comboio, do comboio para a barcaça fluvial, da barcaça para o porto. E ao lado dos gigantes, persiste o velho modo. Em milhares de aldeias, as famílias continuam a manter uma horta, algumas fileiras de batatas e feijão e girassóis, uma vaca, um punhado de galinhas. É esta pequena agricultura que tem alimentado as pessoas ao longo de todos os colapsos que o sistema maior sofreu. Quando os silos são bloqueados e os mercados falham, é o quintal da aldeia que mantém uma família a comer. A Terra Negra alimenta o mundo no topo e o lar na base. E fez sempre as duas coisas ao mesmo tempo, o que torna ainda mais difícil de compreender o que aconteceu em 1933. No início da década de 30, esta terra pertencia à União Soviética, e a União Soviética tinha decidido refazer o campo à força. O plano chamava-se colectivização. Camponeses que lavravam as suas próprias parcelas havia gerações foram obrigados a entregar a terra, as alfaias e os animais a grandes quintas coletivas geridas pelo Estado. Quem resistisse, e os ucranianos resistiram mais do que a maioria, era rotulado inimigo. Os camponeses mais abastados, os que tinham umas cabeças de gado a mais, eram marcados como kulaks, despojados de tudo, deportados ou mortos. A produção colapsou, como sempre colapsa quando se tira a terra a quem a conhece. Mas a resposta do Estado à escassez não foi pedir menos, foi exigir mais. Em 1932, Moscovo fixa cotas de grão para a Ucrânia, a níveis que a terra não tem forma de cumprir. Quando as aldeias não conseguem entregar, brigadas de ativistas do partido são enviadas para o tomar de qualquer forma. Vasculham as casas, espetam varas de metal compridas no chão e nos palheiros, à procura de grão escondido. Confiscam não apenas o trigo, mas a semente para a próxima sementeira, os feijões, as batatas, o último alimento na casa. É aprovada uma lei que faz de tirar sequer um punhado de grão de um campo estatal um crime capital. As pessoas são fuziladas por apanhar as espigas deixadas nos seus próprios campos, depois da colheita. E depois as fronteiras das aldeias são fechadas. Proibiu-se às pessoas de sair à procura de comida. Negaram-se autorizações de viagem. Os famintos ficaram presos no lugar, nas suas próprias casas, na terra arável mais fértil da Europa, com a comida retirada e as saídas seladas. O que se seguiu ao longo do inverno e da primavera de 1933 foi uma morte a uma escala quase impossível de descrever, e que durante décadas foi quase impossível sequer pronunciar em voz alta. Nas aldeias, as pessoas comiam erva, casca de árvore, couro.
Inchavam de fome e depois morriam em casa, nas estradas, nos campos. Quando tudo terminou, algures entre 3 e 4 milhões e meio de pessoas, em algumas contas muito mais, tinham morrido de fome na Ucrânia. Um quarto delas, segundo algumas estimativas, eram crianças. Chama-se-lhe Holodomor, das palavras para fome e extermínio. Morte infligida pela fome. E o facto mais condenatório é o mais simples: havia grão. No próprio mês em que os ucranianos morriam de fome, a União Soviética exportou mais de 1 milhão de toneladas de grão para o estrangeiro, vendendo a colheita da Terra Negra por divisas, enquanto quem a cultivara morria em cima dela. A fome não foi um falhanço do solo. O solo fez tudo o que sempre faz. A fome foi uma decisão. Ao mundo disseram, na sua maioria, que nada se passava. Na primavera de 1933, um jovem jornalista galês chamado Gareth Jones escapa aos seus vigilantes oficiais, desce de um comboio no campo ucraniano e percorre a pé aldeia após aldeia. Vê as casas vazias, fala com os famintos, escreve tudo. E quando chega ao Ocidente, dá uma conferência de imprensa e diz ao mundo sem rodeios: há fome na Ucrânia e é provocada pelo homem. Chamaram-lhe mentiroso. O correspondente ocidental mais respeitado em Moscovo, um homem que tinha ganho o prêmio Pulitzer pelas suas reportagens, desmentiu publicamente o relato de Jones e assegurou ao mundo que não havia fome nenhuma, que os relatos eram exagero. O desmentido colou. O grão continuou a mover-se. E Gareth Jones, que tinha dito a verdade, foi morto 2 anos depois, em circunstâncias obscuras, numa viagem de reportagem na Ásia, um único dia antes de completar 30 anos. A Ucrânia reconhece hoje o Holodomor como um genocídio. Mais de 2 dezenas de países concordam. Durante 50 anos, nem sequer pôde ser nomeado. O Estado soviético negou que a fome tivesse alguma vez acontecido, manteve-a fora dos livros de história, castigou quem dela falasse. Os sobreviventes carregaram-na em silêncio até a velhice, até as campas. Só depois da independência é que o país pôde erguer o seu memorial, uma estátua fina e pesarosa de uma menina, em Kiev, apertando contra o peito algumas espigas de trigo. Só então pôde finalmente dizer em voz alta o que tinha sido feito. E a quem? Vale a pena deixar isto assentar por um momento. A terra que alimenta 400 milhões de estranhos foi, deliberadamente, usada para matar de fome os seus próprios filhos. A mesma Terra Negra, os mesmos campos onde os girassóis se voltam para o solo mais generoso do planeta, usado como instrumento de morte. É esta a contradição no centro deste país, e nunca se resolveu por completo. Para ver como o grão sai realmente desta terra, como a Terra Negra chega aos 400 milhões, é preciso ir até a costa, até Odessa. Odessa fica na margem norte do Mar Negro, um porto construído no final do século XVIII para ser exatamente isto, a boca do celeiro. O lugar onde a colheita do interior encontra o mar. Durante 2 séculos, o grão nascido centenas de quilômetros terra adentro rolou até Odessa e aos portos vizinhos por caminhão, comboio e barcaça fluvial, despejado em silos altíssimos junto à água e depois carregado nos porões de navios rumo ao resto do mundo. Cerca de 90% do grão da Ucrânia sempre saiu assim, por mar, para lá do Bósforo, para dentro do Mediterrâneo e mais além. A própria Odessa é muito mais do que um terminal. É uma das grandes cidades portuárias do Mar Negro, fundada sob Catarina, a Grande, desenhada por arquitetos italianos e franceses, preenchida ao longo de 2 séculos por gregos, judeus, armênios e uma dúzia de outros povos atraídos pelo comércio. Os escritores amavam-na. Uma grande escadaria de pedra desce em direção ao porto, tornada célebre há 100 anos por um único filme. Durante quase toda a sua vida, Odessa foi um lugar de chegadas e partidas, de ópera, de contrabando e de ar do mar. Uma janela cosmopolita onde o coração agrícola do país finalmente encontra o mundo mais vasto. Num ano normal, a escala é de deixar sem fala. Basta ficar junto a um terminal de grãos no Mar Negro, na época da colheita, e o ar fica espesso de poeira,
enquanto uma fila interminável de caminhões descarrega trigo nascido em campos que dali não se conseguem ver. O grão é classificado, misturado, armazenado e canalizado para navios graneleiros com o comprimento de um quarteirão. Dali, atravessa o mar em cascos de aço, é moído em farinha em cidades distantes e, semanas depois, aparece finalmente como pão em mesas de países que a maioria destes agricultores jamais visitará. É esta a máquina que alimenta 400 milhões de pessoas, e em fevereiro de 2022, ela parou. Quando começou a invasão em larga escala, a Marinha Russa bloqueou os portos ucranianos do Mar Negro. Os navios não podiam zarpar. Em poucos meses, mais de 20 milhões de toneladas de grão ficaram presas em silos, sem qualquer sítio para onde ir. Grão que países famintos esperavam. Os preços globais dos alimentos dispararam nas nações importadoras mais pobres, em partes de África e do Médio Oriente. A ameaça de fome aproximou-se, não porque a colheita tivesse falhado, mas porque a colheita não conseguia mover-se. O responsável máximo do Programa Alimentar Mundial disse-o com a maior clareza possível. Quando o celeiro do mundo é retirado do mercado, o mundo inteiro o sente. Por algum tempo, um acordo negociado pelas Nações Unidas e pela Turquia abriu um corredor, e mais de 1.000 navios transportaram grão para fora de Odessa e dos portos vizinhos. Depois, o acordo colapsou, e a Ucrânia fez algo que revela muito sobre este país. Abriu o seu próprio corredor. Encostado à sua própria costa, sob a sua própria proteção, forçou a reabertura de uma rota marítima através de um mar que já não controlava. Os portos voltaram à vida. Os ataques continuaram sobre os terminais, sobre os silos, sobre os próprios navios. E ainda assim, o grão continuou a mover-se. Um comerciante no terreno descreveu-o quase com cansaço. O mercado deixou de reagir aos ataques. Um ataque a um porto tornou-se apenas mais um. Onde o mar era demasiado perigoso, a Ucrânia enviou o seu grão pelo caminho mais longo. Comboios de caminhões e vagões levaram-no para o ocidente, através das fronteiras, para dentro da Europa, as chamadas rotas de solidariedade, e barcaças empurraram-no pelo Danúbio abaixo, até portos romenos, e através do delta até ao mar aberto. Nada disso era tão barato ou tão rápido como a antiga rota por Odessa. Custava mais e transportava menos. E ainda assim, acontecia. Um país não protege a alimentação de dezenas de nações por acaso. Falo de propósito, a grande custo, porque decidiu que alimentar o mundo não é algo que esteja disposto a deixar de fazer. No início de 2026, apesar de tudo isto, a máquina continua a funcionar. Só nos 2 primeiros meses do ano, a Ucrânia exportou quase 10 milhões de toneladas de produtos agrícolas, num valor à volta de 4.000 milhões de dólares, com receitas mais elevadas do que no ano anterior. A colheita é menor do que era. A guerra tirou terra, tirou trabalhadores, minou campos, destruiu armazéns, empurrou muitos agricultores para a dívida. A colheita de 2025 ficou em torno de 50 milhões de toneladas, bem abaixo dos 86 milhões do último ano de paz. E ainda assim, a Ucrânia permanece entre o punhado de maiores exportadores de grão do planeta, terceira em girassol e colza, quarta em milho, entre as 6 primeiras em trigo. Pensemos no que isso exige: agricultores a semear campos ao alcance da artilharia, ceifeiras a trabalhar terreno que pode estar minado, navios a navegar um mar bloqueado, um país inteiro em guerra, a escolher continuar a alimentar o mundo. Não porque o mundo lhe pague bem por isso, mas porque é isto que a Terra Negra sempre fez, e parar parece uma espécie de rendição. O mesmo solo que foi usado para matar de fome uma nação, em 1093º, está agora a ser defendido, navio a navio, para que estranhos a milhares de quilômetros de distância possam comer. E é aqui que encontramos a resposta à pergunta com que começamos. Como se torna a terra que alimenta o mundo numa terra onde o seu povo não pode comer? O solo nunca mudou. O solo nunca foi a variável. A variável foi sempre a das pessoas que o controlam, o que escolhem tirar e o que escolhem dar. A Terra Negra não se importa com quem a possui. Estava aqui antes dos cossacos, antes de Kiev, antes de o primeiro arado abrir o primeiro sulco. Construiu-se a si mesma, a partir de erva e paciência, ao longo de 10.000 anos,
e há de continuar a construir-se muito depois de as fronteiras atuais serem esquecidas, tal como sobreviveu a todos os impérios que alguma vez a reclamaram como sua. O solo é a única coisa permanente num país onde quase nada mais foi autorizado a durar. Mas o solo não é invencível. Mesmo em tempo de paz, a Ucrânia perde um valor estimado em 500 milhões de toneladas de solo superficial por ano, a erosão. O custo lento de trabalhar a terra negra em demasia, o mesmo erro que transformou as planícies americanas em poeira nos anos 30. O Chernozen levou 10.000 anos a construir-se. Não regressa em nenhuma escala de tempo humana. O que se perde, perde-se. E agora a terra carrega feridas novas. Campos crivados por projéteis. Solo contaminado por combustível e metal. Minas enterradas nos sulcos que levarão décadas a limpar. A terra arável mais fértil da Europa, marcada de formas que colheita nenhuma há de curar sozinha. Ninguém sabe dizer como isto termina. Se os portos continuarão abertos, se os agricultores conseguirão continuar a semear, se os 400 milhões continuarão a comer, ou se o celeiro do mundo será, lentamente, retirado da mesa, de vez. Talvez valha a pena perguntar por um momento o que faríamos se a nossa própria terra, aquela que nos criou, fosse ao mesmo tempo a nossa maior riqueza e o motivo pelo qual outros nunca deixaram de nos disputar. É uma pergunta que talvez não seja assim tão distante de quem, aqui em Portugal, também sabe o que é ver gente partir por causa da terra que não chegava para todos, e olhar para o mar como quem espera um regresso. Os grãos continuam a chegar à Escânia Nova todas as primaveras, tal como chegam desde antes de este lugar ter nome. Os cavalos selvagens continuam a pastar nas ruas mortas de Chernobyl. As florestas de faia dos Cárpatos continuam a cair e a renascer no mesmo chão que seguram há milhares de anos. E nas aldeias da Terra Negra, quando a estação o permite, as pessoas continuam a cozer o pão redondo, continuam a escrever a cera sobre os ovos, continuam a bordar nos panos os velhos símbolos de proteção. A insistência silenciosa, repetida ao longo de séculos, de que continuam ali. Talvez seja essa a única promessa que esta terra alguma vez conseguiu fazer. Não a segurança, não a paz, nem sequer a certeza de uma colheita. Apenas isto, que a Terra Negra continua ali. Continua a ser o solo mais generoso da terra. Continua a alimentar gente que nunca há de saber o seu nome. E continua, depois de tudo, a valer a pena ser defendida. Fica a pergunta, para quem quiser levá-la consigo. Será que reconheceríamos na nossa própria terra o mesmo tipo de dívida silenciosa que a Ucrânia carrega há tanto tempo?